Em 90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo. Fala aí, galera do Pro Enem, beleza? Uma boa noite para você que está nos assistindo aqui ao vivo nessa segunda-feira maravilhosa, um tanto quanto nublada, um pouquinho chuvosa aqui no Rio de Janeiro. Um bom dia, uma boa tarde para você que vai nos assistir ou está nos assistindo já na reprise. E o assunto da nossa aula de hoje, que é de graça, é ao vivo, pode chamar um colega, um amiguinho para poder assistir, porque é um tema importante, é modernização do campo e espaço rural. É um tema importante, sem dúvida, eu te garanto que da prova do Enem, dos vários temas de geografia que caem, esse é um dos 3 temas centrais. Cai questão de agricultura, de espaço rural, de campo, de produtividade, cai e cai muito. Todo ano cai bastante. Por isso é importante que você preste atenção na nossa aulinha de hoje, porque o objetivo é que você saia daqui com os principais pontos cobrados do Enem desse assunto, que é espaço rural e modernização do campo, mais do que prontos e captados aí na sua cabeça. Beleza? Seguinte, a primeira coisa que é importante para que você possa resolver bem uma questão desse assunto é compreender alguns termos que costumam gerar confusão, como espaço rural, campo, estrutura fundiária, produção agrícola, estrutura agrária. São uma série de nomes diferentes, mas que têm uma profunda inter-relação uns com os outros. Então, para entender a situação do campo no mundo ou no Brasil, primeiro, você tem que saber que o espaço rural é um sinônimo de campo. Você tem um espaço urbano, em que tradicionalmente eu tenho atividades ligadas à indústria, a comércio, aos serviços, e o espaço rural, o campo, que tradicionalmente tem atividades ligadas à agricultura, pecuária e ao extrativismo. A primeira coisa que eu te digo é que hoje esse espaço rural, o campo, não é mais necessariamente apenas uma área de produção de alimentos ou de criação da pecuária ou de extrativismo. O que se tem hoje no campo é uma relação cada vez mais profunda de integração com a cidade. O campo é cada vez mais dependente da cidade, do espaço urbano. E isso faz com que eu tenha no espaço rural, no campo, além das atividades primárias da agropecuária e do extrativismo, também atividades terciárias. Hoje já se vê no campo atividades como ecoturismo, que crescem cada vez mais, a oferta de hotéis fazenda, que crescem cada vez mais, camping, dentre outras que representam atividades de comércio ou de serviços, ou seja, do setor terciário. Então a primeira coisa que eu posso te falar na aula de hoje, que você não deve esquecer, é que tem havido uma progressiva terciarização do campo também, assim como na cidade. Assim como na cidade tem havido um aumento das atividades terciárias no espaço rural. Esse espaço rural, como qualquer espaço do mundo, está estruturado de alguma forma. A estrutura relacionada ao campo no Brasil, ou na Argentina, ou nos Estados Unidos, ou na América Latina, é chamada de estrutura agrária. Portanto, estrutura agrária é o nome que nós damos para a maneira como está organizado o campo, o espaço rural, em determinado país, em determinada região. Como entender essa estrutura agrária?
a partir de 3 elementos: a estrutura fundiária, a produção agrícola e as relações de trabalho. A estrutura agrária de um país, a organização do campo de um país, tem e muito a ver com a maneira como as propriedades estão organizadas. Como assim? Quando eu te pergunto qual é a estrutura fundiária do Brasil, o que você tem que saber? Se eu tenho grandes ou pequenas propriedades, se as terras estão bem ou mal distribuídas, se eu tenho uma alta ou baixa utilização desses imóveis. Isso é estrutura fundiária. É a maneira como as terras estão organizadas e distribuídas no país. É preciso que você compreenda a produção agrícola. O que é isso? Se te perguntam na prova lá, qual é a característica geral da produção agrícola no Brasil? É se o Brasil produz mais café, mais soja ou açúcar, se o Brasil produz para o mercado interno ou para o mercado externo, se ele produz com alta ou baixa produtividade, se tem muita ou pouca tecnologia. Isso é a produção agrícola. E essa estrutura fundiária, essas propriedades, podem estar produzindo muito ou pouco com muita ou pouca gente. Portanto, as relações de trabalho têm a ver com a quantidade de mão de obra que é utilizada na produção. Se eu tenho gente que recebe um salário, trabalhadores assalariados, ou se é gente da própria família que mora naquele imóvel, uma mão de obra familiar. Se eu tenho gente que trabalha de maneira permanente ou apenas durante um período do ano, trabalhadores permanentes, definitivos ou temporários. Se eles recebem bem ou mal, se é muita ou pouca mão de obra. Essas são as relações de trabalho. Portanto, para entender qualquer questão relacionada à situação do campo no Brasil, você vai de alguma forma ver um elemento que envolve a estrutura fundiária, a produção agrícola ou as relações de trabalho, porque juntas elas formam a estrutura agrária, a estrutura do qual está organizado o espaço rural de um país. Beleza? Bom, dentre os principais temas que são cobrados nas questões, eu separei aqui 3, 4, 5, 6, que são os principais e que costumam cair mais nas questões. O primeiro deles é relacionado aos tipos de agropecuária, intensiva ou extensiva. O segundo, que tem a ver com o primeiro, é o dos principais modelos agrícolas no mundo. O terceiro, a questão importantíssima no comércio mundial, que é a do protecionismo. O quarto, a relação entre a produção de comida e a existência de fome no nosso planeta. O quinto, a Revolução Verde, que volta e meia é cobrada, e a modernização agrícola, suas causas, características, consequências. E por último, a expansão do agronegócio no Brasil e os impactos sociais e ambientais, os impactos socioambientais que eles trouxeram para o nosso país. O objetivo da nossa aula de hoje é falar um pouquinho sobre cada um desses temas e aí no final vamos fazer algumas questões para que você possa ver que de fato é isso aqui que costuma ser muito cobrado. Primeiro vamos falar sobre esses tipos de agropecuária. Olha que bela imagem aqui, né? Que gado bonito, ó, vistoso, um belo cupim. Então esse gado que está aqui, ó, é um gado solto. É um gado que está pastando livremente, ao invés de estar confinado num espaço pequeno, comendo ração constantemente, com um veterinário lhe aplicando remédios para que ele possa crescer mais saudável e mais rápido, andando o mínimo possível para que possa manter a sua carne mais macia e não endurecer com o movimento nesse pasto. Portanto, essa imagem representa claramente uma pecuária extensiva. Agora, se eu observo uma imagem como essa aqui, o que eu vejo é uma série de máquinas irrigando, poucas pessoas trabalhando e uma produtividade certamente muito maior. O que eu tenho é uma produção intensiva. Portanto, o sistema intensivo é aquele em que eu tenho grande emprego de capital, que permite comprar tecnologia avançada e gera alta produtividade. O que é produtividade? Produção por área, produção por hectare. Eu posso produzir muito, mesmo numa área que não é tão grande. Se eu aproveitar ao máximo o solo, isso significa ter alta produtividade.
Eu posso ter um terreno muito grande, e aí porque é muito grande, eu acabo produzindo bastante, mas ele produz menos do que poderia, porque é subutilizado. Isso é baixa produtividade. Portanto, um sistema intensivo é aquele que tem alta produtividade. Um sistema extensivo é aquele que tem baixa produtividade. Baixa produtividade porque emprega pouco capital, tem pouco dinheiro investido, pouca tecnologia envolvida e a consequência é que você vai ter um rendimento menor do que o solo poderia dar se houvesse um emprego de mais tecnologia, de mais grana, de mais produtividade, tá certo? A partir desse sistema intensivo e extensivo, há diferentes formas de utilizar o solo para agricultura ou para pecuária. Portanto, há vários modelos agrícolas no mundo, sendo alguns deles intensivos, outros deles extensivos. Quais são os mais famosos? Esses 4. Agricultura de subsistência, agricultura de plantation, a de jardinagem e agricultura empresarial. Agricultura de subsistência é o nome que a gente dá para um sistema, para um modelo agrícola em que eu tenho geralmente pequenas ou médias propriedades, cuja mão de obra é a própria família que mora ali, é mão de obra familiar, não é mão de obra assalariada. A produção é principalmente para atender aos próprios moradores que estão ali, ou seja, uma produção para subsistência. E se houver sobra, se houver excedente, vende-se no mercado, mas no mercado interno, para a população do próprio país. Normalmente, essas famílias que têm terras pequenas, esses pequenos proprietários, não têm condição financeira para comprar tecnologia avançada, para modernizar a sua produção. Por isso, grande parte das vezes, o que se tem é técnicas rudimentares, técnicas que envolvem pouco emprego de capital. E aí você sabe, né? Se envolveu pouco dinheiro, se eu tenho pouca produtividade, é porque é um sistema extensivo. Por isso, a agricultura de subsistência é um sistema extensivo. Totalmente diferente da agricultura de plantation, que apesar de também ser extensiva, tem um conjunto de outras características. Como assim? A subsistência se faz em pequenas e médias propriedades. A plantation, em grandes imóveis. O objetivo desta agricultura é alimentar quem mora ali. O objetivo desta é vender. Vender para o mercado externo. Aqui, a mão de obra é pequena e quem trabalha é quem mora nesse lugar. Nessa outra, na agricultura de plantation, a mão de obra é numerosa, recebe um salário, assalariada, e isso tudo é voltado para a exportação. Por isso eu posso dizer que o conjunto de características da agricultura de plantation é um tipo de modelo agrícola que é feito em grandes propriedades monocultoras, onde se planta um só tipo de produto, voltado para a exportação, usando muita mão de obra, que no passado era escrava, hoje em dia é mal assalariada, ganha muito pouco para poder trabalhar, muitas vezes trabalha em condições análogas à de escravidão, e mesmo assim, é assim como na outra, uma agricultura de baixa produtividade, uma agricultura extensiva. E aí você pode se perguntar como é que dois sistemas tão diferentes podem ambos ser extensivos? Porque apesar de utilizarem imóveis de tamanho diferente, mão de obra em número e tipo diferenciadas e terem objetivos distintos, os dois têm baixo emprego de capital, pouca tecnologia e, por isso, tem pouca produtividade. Portanto, cuidado. Um erro muito comum das pessoas quando vão fazer as provas, e não vai ser o seu, é associar agricultura extensiva necessariamente a latifúndios, a grandes imóveis. Não. A agricultura extensiva pode ser também, como é a de subsistência, feita em pequenas propriedades. O que importa, repito, é produzir com baixa produtividade. Beleza? Continuando, eu tenho aqui 2 exemplos de agricultura intensiva. Agricultura de jardinagem, cujo exemplo você pode ver nessa imagem aqui do canto, é uma agricultura típica do sul e sudeste asiático. Países como Tailândia, Malásia, Vietnã são amplos utilizadores
desse modelo agrícola. Quais são as características? Para começar, lá eu tenho uma população muito grande e boa parte dessa população está no campo. Portanto, a agricultura de jardinagem utiliza muita mão de obra. E essa mão de obra faz aquilo que em outros lugares as máquinas permitem fazer, que é aumentar a produtividade. Como assim? Aqui, para que eu possa ter uma alta produtividade, a mão de obra numerosa retira folha por folha qualquer tipo de praga que possa diminuir a produtividade, rega, irriga de maneira a aumentar a velocidade de crescimento das plantas. Portanto, o extremo cuidado que essa quantidade de mão de obra enorme tem com a produção é que faz com que ela seja chamada de agricultura de jardinagem. É porque se cuida da produção, da plantação, como se fosse um jardim. E, dentre as outras características, está uma que você pode ver na própria imagem. Veja que há uma série de degraus, uma série de níveis. E isso acontece porque nesses países do sul e sudeste da Ásia, o relevo é geralmente bastante declive, bastante íngreme, inclinado. Associado a isso, eu tenho um clima muito chuvoso, que é o clima de monções. Aí você pensa, se tem um lugar cujo relevo é muito íngreme e que chove muito, a água da chuva escorre rápido pela superfície, provocando o que nós chamamos de erosão pluvial, erosão da chuva. Essa erosão da chuva vai levar tudo embora, inclusive aquilo que foi plantado. Para evitar esse problema, para evitar a perda de grandes quantidades de safra, uma solução é plantar em níveis, fazer terraços, fazer o que é chamado de terraceamento, porque assim eu vou diminuir a velocidade da água da chuva, que vai escorrer mais devagar e vai, consequentemente, erodir menos o solo, levar menos as sementes, prejudicar menos a produção. Por isso, a agricultura de jardinagem é caracterizada pela produção em pequenas e médias propriedades, com muita mão de obra, poucas máquinas e uma alta produtividade, utilizando-se para isso de um grande cuidado da mão de obra e também de técnicas como terraceamento e as curvas de níveis. Logo, se eu tenho essa forma de agricultura gerando alta produtividade, é porque ela é uma agricultura intensiva, assim como a agricultura empresarial. O que é agricultura empresarial? É o que você pode ver nessa imagem. É quando eu tenho amplas áreas, utilizando-se de muitas máquinas, muita tecnologia avançada, sementes modificadas, sistemas de irrigação ultramodernos, geralmente monoculturas, plantando um só tipo de produto e voltadas para o mercado. Às vezes mercado interno, às vezes mercado externo. O fato é que aqui eu tenho muito dinheiro envolvido, muita tecnologia e alta produtividade. Por isso, desses 4 modelos agrícolas que existem pelo mundo, eu posso dizer que os 2 primeiros são sistemas extensivos de baixa produtividade e esses 2 últimos são sistemas intensivos de alta produtividade. Beleza? Tem dúvida? Uma perguntinha aqui do Douglas, no Facebook. Ele pergunta se compensa mais comprar produtos para restaurar o pasto ou queimar o pasto para surgir novos nutrientes. Ou se dá no mesmo. Beleza. Boa pergunta, Douglas. Seguinte, depende muito do grau de degradação do pasto. O ideal, em termos ambientais, sem dúvida, é que você possa recuperar o pasto. Por quê? Quando você deixa um pasto degradado e vai buscar outras áreas, consequentemente, muitas vezes, é preciso desmatar novas propriedades e, por isso, o impacto ambiental é maior. Geralmente, o custo para poder recuperar um pasto degradado é um pouco maior do que o custo que se tem para abrir novos clarões na floresta. A questão é que quando você avança em direção a uma área de floresta, além de conquistar uma nova área e não precisar gastar para recuperar o pasto, muitas das vezes você ainda consegue vender a madeira, que dependendo do tipo de floresta é de alto valor, e ganha um dinheiro a mais com isso. É por isso que, infelizmente, muitos dos grandes fazendeiros preferem expandir suas terras em direção à área de floresta ao invés de recuperar pastos degradados. Como eu disse, depende do grau de degradação.
Mas, de modo geral, em termos financeiros, vale mais a pena avançar em direção à floresta. Em termos ambientais, é muito mais importante que você recupere o pasto degradado. Beleza? Mais alguma, produção? Beleza, então vamos continuar. O que eu tenho aqui agora é um slide cujo objetivo é falar para você sobre o protecionismo. Você já ouviu falar sobre protecionismo, com certeza. A questão é que há formas diferentes de protecionismo. Dá para proteger a indústria, dá para proteger a agricultura. O protecionismo é uma política implementada por países cujo objetivo é proteger o setor da economia que é mais frágil. E aí veja, no caso do Brasil, há uma política protecionista para defender a indústria, porque a nossa indústria se desenvolveu depois da indústria dos países desenvolvidos e é mais frágil, na maior parte dos casos, do que a deles. É preciso proteger a indústria nacional da competição estrangeira. Já o caso dos países desenvolvidos com destaque para os países da União Europeia e para os Estados Unidos, o que há é um protecionismo na agricultura, um protecionismo agrícola, porque nós, o Brasil, somos um país com grande produtividade agrícola e alguns dos nossos produtos chegam à Europa e aos Estados Unidos mais baratos, mesmo com todo o trajeto, do que os produtos que eles produzem lá. Consequência, é difícil para os agricultores dos Estados Unidos e da Europa conseguirem competir com os agricultores brasileiros, com os agricultores de outros países emergentes. Por isso, há uma política protecionista na agricultura que é praticada principalmente pelos países centrais. É importante que você saiba disso e que, repito, os principais países que fazem isso são os da União Europeia e os Estados Unidos. Como? É possível fazer protecionismo de várias formas. Eu posso fazer através de subsídios, barreiras alfandegárias e barreiras sanitárias. O que é um subsídio? É quando o governo, de alguma forma, vai privilegiar o produtor nacional reduzindo os seus custos. Exemplo, o governo pode comprar parte da produção nacional por um valor acima do valor de mercado para garantir que aquele produtor agrícola vai ter para quem vender. Para garantir que mesmo com competição estrangeira, ele vai ter quem compre o seu produto. O governo pode também oferecer crédito rural, crédito agrícola, para que o cara possa pegar empréstimos a juros baixos e com prazo longo. Com esse dinheiro, ele vai modernizar a sua agricultura, vai modernizar a sua fazenda e pode oferecer um produto mais competitivo do que poderia se não recebesse esse empréstimo. Então há várias formas de subsidiar o agricultor. E há também formas de, ao invés de baratear o que está dentro, tornar o que vem de fora mais caro. É o que se faz quando se implementa barreiras. O que é uma barreira alfandegária? Grosso modo, é uma tarifa de importação. A soja brasileira, quando entra nos Estados Unidos, quando vai para outros países, ela recebe imposto alto, uma barreira alfandegária muito alta. E aí ela pode até chegar barata, mas ela vai acabar ficando mais cara. Uma outra forma de proteger a agricultura nacional e tornar aquilo que vem de fora mais caro é usar barreiras sanitárias. Como assim? Para que o Brasil possa exportar carne para a Europa, é preciso que ele siga uma série de normas de qualidade, o que automaticamente faz com que a produção de carne no Brasil fique mais cara. E aí essa carne brasileira, para atender às normas europeias, fica mais cara, consequentemente, se torna menos competitiva. Portanto, os subsídios, as barreiras alfandegárias e as barreiras sanitárias são algumas das principais formas de protecionismo aplicadas nos Estados Unidos e na União Europeia. Lá na União Europeia, há bastante tempo existe um PAC, que é na realidade uma política agrícola comum. O que na prática esse PAC gera? Ele faz com que os países da Europa tenham benefícios por comprar produtos agrícolas de outros países da Europa. Aí, Portugal, Espanha, Grécia, Itália vão conseguir vender mais facilmente seus produtos agrícolas porque terão menos concorrência daquilo que vem de fora. É mais ou menos o mesmo que acontece lá nos Estados Unidos com a Farm Bill,
que foi inclusive implementada agora entre 2014 para 2015 e dificultou ainda mais a venda de produtos brasileiros para os Estados Unidos, o que é um problema grave, já que se o Brasil tem como um dos seus principais destinos compradores de produtos os Estados Unidos, e eles criam uma lei agrícola dificultando a entrada de produtos brasileiros, automaticamente isso tende a piorar a balança comercial brasileira. Quais são as consequências, então? Para começar, quando se pratica política protecionista, eu vou aumentar a competitividade dos produtos nacionais. Eles vão aumentar a competitividade dos seus produtos agrícolas e vão provocar prejuízo para o comércio de países periféricos. É por isso que existe, por parte do Brasil, da Índia e de outros países periféricos e semi-periféricos, uma forte pressão na OMC, na Organização Mundial do Comércio, para que haja barreiras para impedir essas políticas protecionistas na agricultura que são feitas principalmente pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Beleza? Continuando, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da fome. Por quê? Porque mesmo com o aumento da produção de alimentos, continua a haver muita gente sem comida. O mundo hoje tem, segundo a FAO, Organização da ONU para poder analisar questões de alimentação, comida suficiente para alimentar 9 milhões de pessoas. 9 bilhões de pessoas. Se o mundo tem 7 bilhões de pessoas e há comida suficiente para abastecer 9 bilhões, por que é que há cerca de 1 bilhão de pessoas que passam fome todos os dias? Para entender isso, é preciso que você compreenda, primeiro, o tipo e o objetivo da agricultura praticada e como funciona a estrutura fundiária de um país ou de uma região. Muitas das vezes, há países que são grandes produtores agrícolas, que produzem muita comida, mas cuja população passa fome. Por quê? Porque nesses lugares, cujos exemplos estão países da América Latina e da África, a agricultura é do tipo plantation, grandes propriedades monocultoras voltadas para exportação. Por isso, o objetivo da agricultura desses países, do tipo plantation, que ocupa grandes áreas, é exportar alimentos, não matar a fome de quem está no próprio país. Consequentemente, dessa forma, é muito mais difícil que se consiga evitar a insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? O que é segurança alimentar? Segurança alimentar é um conceito que diz sobre a garantia que um país tem de que a sua população não passará fome. Disse que um país garantiu a segurança alimentar quando ele tem condições de abastecer de alimentos a população que mora dentro do seu território. Acontece que, mundo afora, existem vários países que sofrem com problemas de insegurança alimentar. São eles países da América Latina, países da África, vários países da Ásia. E o que explica isso? Primeiro, a má distribuição de terras. No mundo há muitos lugares, como o Brasil, em que a terra é concentrada, em que há concentração fundiária. Há também má distribuição de renda aos montes pelo mundo, desigualdade socioeconômica. E se alguém não tem terra, não pode plantar. Se alguém não tem renda, não pode sequer comprar a comida. Consequentemente, haverá uma má distribuição de alimentos. Há países como os Estados Unidos em que há uma fartura de alimentos, porque se produz muito e porque se compra muito de outros países. E há outros tantos que, mesmo sendo produtores, acabam tendo escassez de comida. Além disso, eu posso dizer que há problemas por causa do transporte, da distribuição. A comida que sai da Índia para ir para o outro lado do mundo, para a América, e esse transporte longo, demorado relativamente, provoca perda nesse transporte e nessa distribuição. Por fim, tem outros 3 fatores. Conflitos civis, porque conflitos civis provocam grandes movimentações populacionais, grandes migrações. O que tem acontecido lá na Síria, que está praticamente numa guerra civil, muitos povos estão morrendo não porque estão sendo assassinados diretamente com armas de fogo, mas porque têm que fugir, se refugiar em áreas muito secas que não têm comida e estão morrendo de fome. Logo, os conflitos civis provocam grandes problemas para garantir a segurança alimentar. Epidemias
idem, assim como secas e enchentes. Porque se há secas e enchentes, o que se tem são perdas de safra. E essas perdas de safra tornam o alimento mais escasso, mais caro e tendem a aumentar a insegurança alimentar. Por isso já sabe, o problema não é a falta de comida no mundo. Comida tem aos montes. O problema é aonde está essa comida, a má distribuição e os outros fatores que juntos provocam insegurança alimentar em muitos países e a fome generalizada em várias partes do mundo. Beleza, gente? Vamos para o intervalinho agora? Pode ser? Então, gente, um intervalinho rápido para que você possa fazer um lanche, para que você possa garantir a sua segurança alimentar, né? E aí depois possa voltar para a continuidade da nossa aula. Beleza? Até mais, gente! ProEnem é uma plataforma com tudo o que você precisa para vencer no Enem. A vitória em concursos é a soma de conteúdo, treinamento, apoio e motivação. E tudo isso você encontra aqui. São mais de 250 horas em videoaula com os melhores professores, além de 2 aulas ao vivo diariamente com muita interação. 4 simulados ao ano e uma redação, comentada e corrigida todo mês. Além, é claro, de um caderno de exercícios no modelo Enem com gabaritos comentados, monitorias semanais e vídeos com exercícios resolvidos por competências e habilidades da matriz de referência do Enem. Além de um blog com notícias e atualidades. Preparamos também eventos especiais nas vésperas das principais provas, entrevistas com alunos que venceram no Enem e palestras com especialistas sobre técnicas e táticas para você se dar super bem no Enem. ProEnem, a preparação que vai além. Matricule-se no nosso site. Fala aí, rapaziada, tudo bem? Eu sou o professor Gil. E eu sou o professor Viug. E a gente está aqui para ensinar toda a matemática necessária para você passar para o Enem. Porque você já estudou física, química, biologia, mas todas essas perfumarias não servem para O nada. importante mesmo é a matemática. A essência de tudo é a matemática. Você vai aprender análise combinatória, vai aprender trigonometria, geometria espacial, tudo PA, PG. Sistemas lineares. Tudo isso com o Viug. Não, tudo isso com o Gil. Não, tudo isso com a gente. A gente vai preparar você pro Enem. Enem. Beleza? E lembra sempre, mais vale uma boa ideia do que 40 fórmulas. E filósofo. Olá, candidato. Meu nome é Rômulo Bolivar, sou professor de língua portuguesa, gramática e produção textual e hoje estou aqui para ter uma conversa séria com você. O meu objetivo é levar você a fazer uma prova de maneira competente, de maneira segura e com tempo. Agora, e o seu objetivo? Qual é? Talvez o nosso objetivo, a maneira de trabalhar, não seja tão séria assim, mas o importante é o que você quer fazer, porque juntos nós podemos qualquer coisa. Vem comigo! Quer saber a diferença entre mágica e física de verdade? Vem pro ProEnem.
Estamos de volta. Fala aí, galerinha, já voltaram do lanche, todo mundo certinho, garantiram a sua segurança alimentar? Então, vamos continuar. Antes de voltar pra cá, vamos falar um pouquinho de pergunta? Tem pergunta aí, produção? Vamos lá, tem algumas aqui. Algumas? Josen. O Josen pergunta o seguinte, li recentemente que o Brasil lidera entre os países que mais usam defensores na agricultura. Por pessoa, são cerca de 5 quilos a cada ano. De forma contraditória, já li também que temos uma das maiores tecnologias do setor. Desse modo, qual seria o motivo para o uso indiscriminado dos agrotóxicos? Seria pelo país ser tropical e estar mais suscetível às pragas? Boa, Josen, ótima questão. Seguinte, é um pouco disso, mas na realidade esse não é o principal fator. O que acontece? A produção que usa muitos agrotóxicos é primordialmente a produção empresarial. O agronegócio brasileiro, que é um agronegócio muito forte, usa muito agrotóxico para garantir principalmente uma alta produtividade. Se você compara a situação do Brasil com a dos países da Europa, lá se usa muito menos agrotóxico. Por quê? Porque há uma legislação mais forte que impede e dificulta o uso de uma série de defensivos agrícolas em prol da produção de alimentos mais saudáveis. Não à toa, na Europa se consome muito mais alimento orgânico sem agrotóxico do que no Brasil. Então a principal razão de no Brasil se usar mais agrotóxico é o fato de uma legislação adequada que diminua, que pressione os produtores a produzir utilizando menos defensores agrícolas. Porque o interesse é econômico, produzir mais. E se o interesse é produzir mais, para isso vale a pena usar mais agrotóxico. Beleza? Beleza, temos aqui a pergunta do Douglas. O protecionismo, então, é uma medida do governo para manter o capital dentro do seu país? Pode ser. Você pode dizer que o protecionismo está dentro, não sempre, mas está dentro de uma política nacionalista, uma política de proteger o capital nacional, seja ele na indústria ou na agricultura. Então, nesse caso, você, ao fazer protecionismo agrícola nos Estados Unidos e na Europa, protege os agricultores, mantém o capital ali dentro, gera emprego, movimenta a economia, evita a fuga de capitais. Tá certo. Vamos lá, Adoniel, ele pergunta o seguinte, hoje os alimentos se converteram em uma mercadoria e sua função principal, alimentar-nos, ficou em segundo plano. Quem controla o recurso natural, terra, água, semente, que permite a produção de comida? Beleza, é isso aí, é Adoniel, né? Isso. Adoniel, é isso mesmo, é por esse caminho. Hoje em dia, a produção de alimentos é muito mais um grande negócio do que efetivamente um setor que tem uma função social, de produzir alimento para poder matar a fome das pessoas. Isso vai acontecer principalmente a partir da Revolução Verde. A Revolução Verde, que teve como propósito também matar a fome das pessoas, acabou contraditoriamente transformando esse setor num grande negócio e a comida numa mercadoria. E sobre a parte final da sua pergunta, que fala sobre quem é que controla os recursos, bom, quem é que controla a terra, quem controla a água? São os países, são os estados. Então o governo do país tem autonomia para legislar e definir quem é que vai utilizar e como vai utilizar a terra e a água. No caso das sementes, como se usa cada vez mais sementes transgênicas, quem controla isso são empresas. São empresas que produzem transgênicos, como a Monsanto, que é a principal empresa do setor de produção de sementes transgênicas. A Dona pergunta aqui também, podemos dizer que a causa da fome são políticas? Tá. Bom, a causa da fome não é uma, são várias. Eu posso dizer que ela é política? Também, mas também é econômica. Por quê? Por que a causa da fome é econômica? Porque o propósito na produção de alimentos é vendê-los e não matar a fome. Isso é uma razão econômica. O produto, a comida, é uma mercadoria. Logo, o interesse é econômico. Mas também é político, porque são os países que devem fazer legislação, são os governos de cada país quem devem agir para fazer ou melhorar a legislação de forma a proteger a população e garantir a elas segurança alimentar. Dá para ter as duas coisas? Talvez. É possível que você possa produzir para poder vender a comida, mas garanta uma parte para atender aqueles que não têm condições de pagar por ela. Então o ideal é equilibrar essa questão da economia, da produção para o mercado, com a função social. Infelizmente, por razões políticas e econômicas, não é isso que acontece na prática. Mais alguma?
Cleidson Barbosa, de Alagoas, ele pergunta se é possível afirmar que no Brasil a agricultura de subsistência vem reduzindo sua área de plantação. Primeiro, um abraço para Alagoas, estado maravilhoso, gosto muito daí, já fui algumas vezes, voltarei de novo. Cléison, tamo junto. Seguinte, a agricultura de subsistência no Brasil vem sim reduzindo suas áreas de produção. E é sobre isso que vamos falar daqui a pouco, quando eu mostrar para você qual é a consequência da modernização agrícola no Brasil, que é positiva por alguns fatores, mas negativa por uma outra série de razões. Então a Revolução Verde e a modernização agrícola no Brasil afetaram profundamente a agricultura de subsistência. E isso é grave, porque acaba aumentando o risco de insegurança alimentar. Beleza? Mais alguma? Beleza, aqui nossa última pergunta aqui pelo Twitter agora, do Maicon. O sistema intensivo pode ser considerado sustentável graças às tecnologias desenvolvidas atualmente? Bom, vamos lá. Acredito que não, sabe por quê? Porque o sistema intensivo é baseado no emprego de capital, de tecnologia para gerar alta produtividade. Isso inclui sementes transgênicas que não são necessariamente sustentáveis, uma vez que elas podem provocar problemas ao gerar superpragas, uma vez que elas são estéreis, não se reproduzem naturalmente, além do que para utilizá-las, é preciso colocar agrotóxicos defensivos agrícolas específicos. Portanto, muitas vezes, ao empregar mais capital, você vai apenas mudar a forma de fazer agricultura. Ao invés de antes ser pouco sustentável fazendo queimadas, agora eu sou pouco sustentável utilizando uma grande quantidade de agrotóxicos. Então, não necessariamente porque é intensiva, a produção será benéfica ao meio ambiente. Pode-se usar a tecnologia em prol da defesa do meio ambiente? Sim, mas geralmente não é isso que acontece. Tudo bem? Vamos continuar então, falando um pouquinho agora sobre aquilo que já citamos por alto, por causa das perguntas, que é a Revolução Verde e a modernização agrícola. Todas essas imagens representam situações em que há uma produção agrícola que não seria possível 60, 70, 100 anos atrás. Tudo isso aqui é, de alguma forma, consequência do que ficou conhecido como Revolução Verde. A Revolução Verde é o nome dado para o desenvolvimento de um conjunto de novas tecnologias e técnicas agrícolas que começou nos Estados Unidos através do auxílio financeiro do governo dos Estados Unidos junto a agricultores americanos e da Fundação Grupo Rockefeller. Somados, eles foram os responsáveis por desenvolver grandes inovações na produção de alimentos, grandes inovações nas técnicas e tecnologias agrícolas. Isso tudo tinha como objetivo aumentar a produção de alimentos no mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos, para combater o problema da fome, um objetivo social. Também um objetivo econômico, que é vender tais novas tecnologias para os países subdesenvolvidos, para que assim as empresas americanas, produtoras de máquinas, produtoras de colheitadeiras, de tratores, de sementes modificadas, agrotóxicos, pudessem ter um novo mercado consumidor. E terceiro, um motivo político, porque a Revolução Verde se desenvolveu na metade do século XX, período em que, geopoliticamente, o mundo estava dentro de uma Guerra Fria. E, por parte dos Estados Unidos, havia interesse em evitar qualquer expansão do socialismo. Países subdesenvolvidos, com muita população pobre, que passava fome, eram alvos potenciais para que ocorressem revoltas populares que poderiam levar à adoção do modelo socialista. Portanto, levar para estes países tecnologia agrícola para produzir mais comida e baratear o custo dos alimentos era conter movimentos sociais e evitar uma expansão do socialismo. Portanto, três foram as razões principais que explicam a Revolução Verde: uma razão social, uma razão econômica e uma razão política. Com base nisso, o Brasil adotou uma série de novas tecnologias e começou a modernizar sua agricultura. Essa modernização da agricultura permitiu o surgimento do chamado agronegócio. O que é o agronegócio? É um sinônimo de complexo agroindustrial. Como assim? Antigamente, a produção era feita no campo, o alimento saía de lá e era vendido na cidade. Essa era a relação entre o campo e a cidade. Hoje não. Hoje,
campo e a cidade são cada vez mais relacionados porque há toda uma cadeia de produção que envolve a plantação do alimento, o processamento industrial e a venda na cidade. Sem contar que tudo isso é feito com o investimento financeiro dos bancos, que emprestam dinheiro para produtores agrícolas, para donos de indústria que processam alimentos, para donos de redes varejistas, além de emprestar dinheiro para donos de indústrias que produzem os chamados insumos agrícolas, sementes, adubo, agrotóxicos, máquinas. Tudo isso tem que ser comprado pelo agricultor para que ele possa começar a produção. Logo, o que existe hoje é uma grande cadeia de produção em que a plantação da comida em si é apenas uma etapa. É a isso que nós chamamos de agronegócio ou complexo agroindustrial. CAI, complexo agroindustrial, que está representado aqui nesta imagem. Veja só, a primeira fase do agronegócio está na fazenda. Na fazenda se produz o leite que será vendido para uma indústria, onde o leite será transformado em leite pasteurizado, será processado, vai se transformar num produto industrial. Isso depois será levado para o mercado, que vai comprar esse produto e revender para os consumidores. Essa é parte da cadeia. O que é que falta aqui? Para que esse produtor possa começar a produzir o seu leite, ele precisa comprar de uma indústria que produz insumos agrícolas a ração para alimentar o seu gado. Ele precisa comprar dessa indústria que faz insumos agrícolas a vacina para que o seu gado não fique doente e a carne ou o leite possam estar de acordo com as normas sanitárias. Ele precisa, no caso não do leite, mas no caso da soja, comprar de uma indústria tratores, colheitadeiras, semeadoras. Portanto, todo esse processo, toda essa cadeia produtiva junta é chamada de complexo agroindustrial ou agronegócio e movimenta muito dinheiro no Brasil e em outros países do mundo. Beleza? Temos alguma dúvida? Alguma questão? Não? Posso continuar? Seguinte, gente. Essa modernização agrícola no Brasil é, portanto, o processo em que várias fazendas começaram a utilizar insumos e técnicas e tecnologias modernas e que trouxe como consequência uma série de elementos. De positivo, eu posso falar que o uso desses defensivos agrícolas, o uso desses tratores, dessas colheitadeiras, gerou mais produtividade. Eu consegui produzir mais numa mesma área. Porém, continua a fome. Como nós dissemos, porque a produção é voltada predominantemente para países desenvolvidos. No Brasil, a maior parte da produção agrícola é voltada para exportação. Logo, como nós já dissemos anteriormente aí para o pessoal que está fazendo as perguntas, o objetivo de fato é muito mais econômico do que social. Outro problema, a dependência tecnológica. Um produtor agrícola no Brasil que utilize uma semente transgênica produzida pela Monsanto tem que comprar constantemente estas sementes de uma empresa de fora. Depende da tecnologia que está em um outro país. Por isso, a autonomia do produtor rural diminuiu, já que para começar a plantar, ele precisa comprar antes uma série de coisas que muitas vezes sequer estão no seu país de origem. Essa modernização agrícola de positivo trouxe o crescimento do agronegócio. Isso é bom, o Brasil passa a exportar mais, a ganhar mais dinheiro, a balança comercial vai ficar cada vez mais favorável. Por outro lado, há também o desemprego rural, porque estas máquinas implementadas no Brasil, um país cuja população era predominantemente rural, geraram um grande desemprego. E não houve alguma solução para estas pessoas, porque de fato a modernidade vem e é preciso se adaptar. Mas quando há implementação em massa de máquinas e as pessoas perdem o emprego, sem que haja qualquer política para abarcá-las e para fazê-las se reintegrarem à economia, a consequência é um êxodo rural em massa, uma migração em massa de pessoas para as cidades que se tornaram cada vez mais inchadas, mais saturadas. Muito da favelização, da segregação socioespacial, dos problemas que cresceram na cidade na metade do século XX estão pelo fato de que as cidades cresceram muito rápido
E essas pessoas que fizeram a cidade crescer rápido, muitas vezes vieram do campo, por consequência dessa modernização agrícola. Um outro problema, um grande perigo, é também a adoção em larga escala da monocultura. Monocultura é quando você planta um só tipo de produto. Isso é ruim? É por quê? Porque o solo tende a se empobrecer mais rápido. E aí eu preciso de mais agrotóxico. E aí eu preciso de mais adubo. Portanto, é perigoso utilizar da prática da monocultura, que era típica das plantations no passado, e também da agricultura empresarial moderna que se expande pelo Brasil nos dias de hoje. Posso afirmar também que a modernização permitiu utilizar áreas que antes não podiam ser usadas. Isso é bom? Posso produzir mais comida onde antes não dava para produzir. Mas é ruim. É ruim porque muitas das florestas que estavam protegidas por terem um solo pouco fértil passaram a ser pastagens e áreas de plantação. Além do que, como você falou, Josen, a questão dos agrotóxicos é preocupante, uma vez que vai haver contaminação das águas, contaminação dos solos e dos próprios alimentos que serão consumidos por nós, mercado consumidor, posteriormente. Portanto, a modernização agrícola, ela traz uma série de consequências negativas e algumas positivas. E você precisa saber cada um desses fatores, porque isso é bastante cobrado na prova do vestibular. Outro ponto. Já falei aqui sobre orgânico, sobre transgênico, falta falar de maneira mais adequada. Aqui, claramente, é uma propaganda em que se defende o uso de alimentos orgânicos e a diminuição do consumo de alimentos transgênicos. Os alimentos orgânicos são aqueles que não utilizam agrotóxicos. Ótimo, são mais saudáveis. O problema é que são mais caros e a produtividade é menor. Se eu produzo menos por causa das pragas que acabam atacando esse produto, consequentemente, eu vendo cada unidade por um preço mais alto. Por isso, hoje, infelizmente, a maior parte dos orgânicos é bem mais cara do que os alimentos convencionais. E isso faz esse tipo de produto ficar mais restrito a quem tem um poder aquisitivo maior e maior preocupação com a saúde. Na Europa, os orgânicos têm um grande mercado. No Brasil, eles estão crescendo, mas ainda ocupam um espaço relativamente pequeno. Diferente dos transgênicos, você pode não saber exatamente o que é, achar que nunca comeu, mas é muito provável que você já tenha consumido bastante de alimentos transgênicos. Esses biscoitos que você compra recheados no mercado tem milho transgênico. Grande parte do que você compra que tem milho, e quase tudo que nós consumimos tem milho, é feito com milho transgênico. Por lei, até agora, 2015, um alimento transgênico tinha que apresentar no seu rótulo esse símbolo, que é meio assustador, né? Parece uma coisa nuclear. Mas na prática mostrava que o alimento tinha uma porcentagem de produtos orgânicos. O Congresso acabou de derrubar essa legislação e aí, sob muitos protestos, agora você vai comprar um produto, se isso for aprovado efetivamente, que não vai mais apresentar se ele é transgênico ou não. Qual é a grande questão do transgênico? O transgênico é feito com um propósito, aumentar a produtividade. Isso é bom. Muitas vezes ele cresce mais rápido, pode ser até enriquecido com nutrientes, com minerais. O problema é que muitos desses transgênicos não foram testados o suficiente para garantir que não vão gerar no ser humano alguma reação negativa a essa preocupação. Além disso, os transgênicos têm sementes estéreis, não se reproduzem. É preciso comprar sempre do produtor, gerando, como nós já dissemos, uma dependência tecnológica. Isso sem contar que, por serem mais resistentes a pragas, eles podem acabar proporcionando o surgimento de outras pragas mais fortes, que se adaptam e que podem destruí-los e ainda mais vão destruir os produtos que não são transgênicos, que não são tão resistentes assim. Por isso, há uma grande questão entre usar ou não o transgênico, mas, na prática, ele já é largamente usado em vários países, incluindo os Estados Unidos e o Brasil. Um outro ponto, esse aqui é um quadro resumo, para que você possa compreender quais são as principais consequências da modernização agrícola. Então, use esse material aqui, é um ponto importante, e eu separei de um lado e do outro alguns dos das principais consequências positivas e negativas. De positivo,
que eu posso falar da modernização agrícola? É que aumenta a produtividade, gera empregos de alta qualificação, veterinário, o agrônomo, gera lucro no comércio internacional, permite expandir a agricultura para onde antes não era possível e permite crescer a economia de cidades próximas a essas áreas em que há mais agronegócio. Por outro lado, eu tenho problemas. Aumenta o desemprego, aumentam os contratos temporários com boias frias que recebem pouco para trabalhar muito, aumenta a concentração de terras, as migrações forçadas são a consequência. O cara perde sua terra, tem que migrar. Migra para a cidade, êxodo rural, inchaço urbano, ou migra para outros lugares. E aí acaba entrando em conflito com poceiros, com outros latifundiários, com outros agricultores, portanto aumentam os conflitos de terra. Essa imagem aqui é para que você possa entender aonde é que eu tenho mais área de modernização agrícola no Brasil. Olha para a imagem, observa isso aqui. Quanto mais verdinho, maior é o grau de modernização agrícola. E isso faz com que você possa concluir o seguinte: apareceu na prova, onde tem mais modernização? Já sabe, é o Centro-Sul. Porque a modernização agrícola no Brasil começa pelo Sul e Sudeste e vem se expandindo em direção ao Centro-Oeste, junto com a expansão da fronteira agrícola brasileira. Isso faz com que haja uma degradação enorme do cerrado, beleza? Aqui eu tenho, portanto, algumas características gerais do espaço rural e da agricultura no Brasil. Há uma disputa entre a agricultura de subsistência familiar, que tem sim perdido espaço, como rolou a dúvida, e a agricultura moderna, os complexos agroindustriais, que têm crescido de área de abrangência. Há cada vez mais o uso de agrotóxicos, como você bem lembrou, Josen. Isso provoca contaminação de alimentos, do solo, da água. A produção agrícola no Brasil é voltada principalmente para a exportação, com commodities, ou seja, produtos primários, como a soja e o açúcar, dentre os principais produtos. A carne também é um outro produto. Dentre esses produtos, então, destacam-se a soja, a carne, café, suco concentrado de laranja e o açúcar. São nossos principais produtos de exportação do agronegócio. E, como consequência dessa modernização agrícola, tem havido uma expansão da fronteira agrícola no Centro-Oeste, para o Norte e Nordeste. Por consequência, mais conflitos e mais problemas ambientais. Aqui, ó, é para você observar como o agronegócio brasileiro cresceu por causa da modernização, que é o ponto positivo. Somos líderes mundiais na produção de café, açúcar, laranja, cana e açúcar e exportação de açúcar e álcool. Somos também líderes na exportação de carne bovina e de aves e ocupamos a segunda colocação na produção mundial de soja. Isso tudo, claro, consequência em grande parte da modernização agrícola. Então tem ponto positivo, mas também tem muito problema, como o impacto que isso causa no meio ambiente. Aqui são dois mapas que correlacionam as grandes regiões do Brasil com os grandes biomas. Se o avanço da agricultura moderna tem ido em direção ao norte e nordeste, é o Cerrado brasileiro que mais tem sido afetado. E a Amazônia, quem está progressivamente sofrendo também com os avanços dessa modernização agrícola. Isso fica claro quando nós observamos a produção de soja no Brasil na década de 70 e nos anos 2000. Na década de 70, a soja estava predominantemente na região sul. E agora, cada vez mais ela avança para o Centro-Oeste, que é a maior área produtora, em direção ao Norte e ao Nordeste. Por consequência disso, o que nós temos, é claro, um aumento nos impactos socioambientais. Essas áreas em laranja são as áreas desmatadas, áreas de cerrado que foram removidas para o avanço do agronegócio. Portanto, o que fica claro é que quanto mais avança o agronegócio do Brasil, economicamente nós temos um avanço, é óbvio, isso é positivo, mas em termos sociais, em termos ambientais, essa modernização na agricultura é muito mais problemática, muito mais impactante do que positiva. Ao final da aula, eu tenho aqui, infelizmente não teremos tempo para poder fazer,
4 questõezinhas que falam sobre esses temas que nós abordamos. Então eu sugiro que você use parte do seu intervalinho para dar uma olhada no material e resolva as 4, para você conferir que tudo que você aprendeu agora faz sentido e faz diferença na sua hora de fazer o vestibular. Beleza? Mais alguma dúvida? Tem umas perguntas aqui, você vai responder agora aqui no Twitter direto. Tá, então, gente, ó, as perguntas que não conseguimos responder aqui na aula, vou responder no Twitter, ali no Facebook, na página da aula. Fique tranquilo, se você tem dúvida, você será respondido. Até mais, um abraço e fique agora com a aula do nosso querido professor de História maravilhoso, príncipe da História e das Histórias, Paulo Aprejo. Um abraço, gente. Boa noite. ProEnem, a preparação que vai além.